diante de Deus as suas necessidades e descansa nele, ok? Glória a Deus. Nós vamos nessa hora receber uma palavra do Senhor em nome de Jesus com o tema cuidado com o erro. Cuidado com o erro. Diga assim para você mesmo, coloca a mão no coração e diga: eu preciso ter muito cuidado para não errar. Muito cuidado. Na semana passada, quarta-feira passada, nós aprendemos aqui sobre comunhão quebrada. E na verdade, o erro, a comunhão quebrada, ela é a consequência dos erros que nós cometemos. Deus é perfeito, sempre será perfeito. Deus é ele era, ele é e ele será. Ele era, ele é e ele será perfeito. Então, nós humanos, nós homens, nós seres humanos, é que somos imperfeitos. É que somos limitados por causa do pecado. Porém, uma vez resgatados, uma vez salvos, uma vez atraídos para Jesus, um processo de santificação, de reconstrução na vida do ser humano começa, se inicia. Em Cristo somos restaurados, em Cristo somos reedificados, em Cristo somos vivificados, voltamos a viver de verdade, voltamos a ter esperança de verdade. Então, em Cristo nós podemos de novo traçar o caminho reto, caminhar, porque Ele é esse caminho. Então, apontados para Cristo, caminhando em Cristo, temos que ter muito cuidado para não ir para a direita ou para a esquerda, deslizarmos. Então, cuidado com o erro. O que é erro? Erro no sentido bem simples da palavra. Isso aqui vai ficar aqui mesmo? Essa liga? Acho que está bem colada essa liga. Né, galera? Amém, para identificar. Eu pensava que era uma liga de dinheiro aqui. Glória a Deus. A palavra erro significa desvio do caminho considerado correto, bom e apropriado. Simples assim. Erro significa desvio do caminho considerado correto, bom e apropriado. Então, naturalmente nós olhamos para um alvo e tentamos acertar aquele alvo. O ideal, o correto é acertarmos o alvo. Se nós errarmos o alvo, então erramos, nos desviamos do alvo. Erro é você se desviar do caminho considerado correto, bom e apropriado. Então, eu quero aqui desenvolver essa mensagem falando de 3 pessoas que cometeram grandes erros ou que erraram feio na palavra de Deus. A Bíblia, ela é um livro claro, é um livro límpido. Você olha para a Bíblia e naturalmente você vai ver tudo, você vai enxergar tudo. Deus, Ele não esconde os erros dos personagens bíblicos. Ele não esconde. Nós temos na Bíblia os erros e os acertos dos seus personagens. E nós temos que aprender com os erros e com os acertos. Assim como na vida de pessoas ao nosso redor que erram, temos que aprender. Também na palavra temos que aprender. Para quê? Para que não venhamos a cair, para que não venhamos a errar como tais pessoas erraram. E a primeira pessoa é Eva. Quero falar de Eva e de Adão e Eva. Então, quarta-feira passada eu falei de Adão e Eva. O tema central, a leitura, foi em cima de Adão e Eva, ok? Vamos continuar falando de Adão e Eva. E nós vamos ver aqui algo interessante. Lembre-se, são 4 pessoas. Adão e Eva, um exemplo. Aí depois outro, que eu vou falar já, que é... Ok? Então, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo do 1 até o versículo 6. Gênesis 3, do versículo 1 até o versículo 6, nós vamos ver aí. Glória a Deus.
o relato da queda. O texto vai dizer: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher. Primeiro a serpente fala, depois a mulher fala, depois a serpente fala, depois a mulher fala, depois a serpente fala, depois a mulher fala. O que é isso? Uma conversa. Uma conversa de um ser humano com um animal. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, o que ela fez? Tomou do seu fruto e fez o quê? Comeu. E o deu também a quem? Qual o nome dele? Adão, que comeu também. Queridos, na verdade aqui nós estamos vendo o relato da queda, ou seja, a história da queda, a descrição do momento e de como foi a queda de Eva e de Adão. Vamos colocar assim, de Eva e de Adão. Eva caiu e levou Adão. Adão tinha a obrigação de ir? Tinha não, mas ele foi. Então, os dois erraram. Os dois erraram e erraram feio. Por causa de Adão e Eva, o pecado entrou na humanidade. Por causa de Adão e Eva, o homem, ele se tornou agora pecador, se distancia de Deus. Todo homem agora que viesse, que descendesse deles, nasceria em pecado, nasceria no erro. Então, nós aprendemos aqui que Eva primeiramente errou. E aqui fica a reflexão. Qual foi o erro de Eva? Sabe qual foi o erro de Eva? O erro de Eva. Não, deixa, eu vou voltar já nisso aqui. Vamos passar para o segundo exemplo de erro. Já eu volto aqui. Já. O que acontece? Vai aí agora para o capítulo 4. Capítulo 4, versículos do 1 em diante. Vai falar de quem aí? De Caim e Abel, não é verdade? Mas olha só que interessante. Nós vimos primeiro o erro de Adão e Eva. Agora vamos lá, ó. Capítulo 4, versículo 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Então, olha só, querido, interessante. Caim foi o primeiro ser humano nascido de mulher. O primeiro ser humano gerado naturalmente, sim ou não? Ele teve esse privilégio. O primogênito nascido de mulher, nascido humanamente falando, de toda a terra. Ele foi o primeiro, Caim. Disse Eva, né? Com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Ele começou a errar gravemente e feio, porque Deus não aceitou a ele nem a sua oferta e ficou com raiva. Imagine só, você vai dar um presente para alguém não quer, não gosta. A pessoa tem a obrigação de gostar daquilo que você dá para ela? Sim ou não? Sim ou não? A pessoa tem a obrigação de aceitar aquilo que você dá para ela? Sim ou não? Não tem obrigação. Ainda mais Deus. Mas porque Deus não aceitou, ele se enfureceu, se transtornou. Aí ao 6, o Senhor disse a Caim:
por que você está furioso? Aqui Caim não tinha matado Abel ainda não. Então, ele erra a primeira vez, ele erra a segunda vez, aí Deus chega. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não é certo que serás aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então Deus conversa com Caim. O coração de Caim, ele já havia se desviado um pouco para o erro. Por quê? Porque ele ofertou ao Senhor da maneira errada, e o coração dele, a Bíblia fala que Deus não aceitou Caim e sua oferta. Então tinha algo errado no coração de Caim. Tinha algo errado no coração dele, que Deus não aceitou. Mas Deus não deixa para lá apenas. Por quê? Porque quando Deus rejeita a ele sua oferta, Caim se enfurece, fica furioso. Mas Deus chega para conversar, Deus chega para abraçar, Deus chega para: meu filho, o que está acontecendo? Por que você está assim, tão chateado? Por que você está furioso? Olha, Caim, se você fizer do jeito certo, eu vou te aceitar. É isso que Deus está dizendo para ele, você sabia? Ele ofertou da maneira errada, Abel da maneira correta, mas Deus não abandonou Caim, querido. Deus chega para ele e conversa. E esse versículo 7, Deus está dizendo: meu filho, presta atenção, se você fizer do jeito certo, eu vou te aceitar. Eu vou te aceitar. Mas se você, aí ele fala: mas presta atenção, se você fizer do jeito errado, o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quando nós erramos, quando nós andamos no erro, querido, as tentações aumentam ao nosso redor, batendo na porta, batendo na porta, batendo na porta. E cabe a cada um, mesmo assim, se dominar. Por isso que é muito melhor você andar na linha, procurar zelar, procurar levar a sério a sua vida com Deus, para que você não erre. Porque um erro chama outro, um abismo chama outro abismo. Então, note que Deus chega e conversa com Caim. Ele já tinha errado, e Deus chega e conversa com ele. E mesmo depois de Deus ter conversado com ele, olha o que aconteceu. Versículo 8. Depois da conversa de Deus com Caim, versículo 8. Disse porém Caim. Por que tem esse porém? Disse porém Caim a seu irmão. Por que tem esse porém? Sabe o que isso quer dizer? Pelo contrário, Caim foi lá e desobedeceu a Deus. Tipo, Deus disse para Caim fazer algo, mas Caim fez de outro jeito. Esse porém está falando disso. Caim, porém, Caim por sua vez, Caim todavia, Caim no entanto, fazendo do jeito que Deus não mandou, ele foi lá. Aí vamos continuar, Versículo 8. Disse porém Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e fez o que com ele? E o matou. Ele acertou ou errou? Ele acertou ou errou? Ele errou. Primeiro, quando ele oferta para Deus, Deus o rejeita. Aí ele se enfurece e fica transtornado. Ele está certo ou errado? Está errado. E agora, de novo, está errado. Matou o seu irmão. Beleza. Segundo erro. Segundo exemplo de erro. Agora pula Juízes 16. Juízes 16. Juízes 16, capítulo 16, versículos 15 a 21. Você conhece a história de Sansão, sim ou não? Quem já leu a história? Quem nunca leu a história de Sansão aqui na Bíblia? Quem nunca leu, não precisa ler em casa. Em nome de Jesus. Leia, você vai ser muito abençoado, ok? Muito abençoado. Então, Sansão era nazireu de nascimento, uma criança consagrada inteiramente ao Senhor, e existia uma aliança dele com Deus através de seus pais, aonde ele não deveria raspar o seu cabelo. Uma das exigências do nazireado era não raspar, não cortar o seu cabelo. E ali ele tinha muita força, muita força. Sansão era um homem muito forte, sobrenaturalmente forte, de verdade. E não é Hollywood aqui, que é verdade. Então, o segredo da força de Sansão era a comunhão que ele tinha com Deus, a aliança que ele tinha com Deus,
mas se ele cortasse o cabelo, ele perderia a força. Então ele tinha que andar na linha. Porém, Sansão, ele tinha uma fraqueza, que era mulher. Sansão tinha uma fraqueza com mulher, porque antes da Dalila, ele já tinha ficado com outra mulher. Antes da Dalila, ele se apaixona por Dalila, uma mulher que não era de Israel. Antes já tinha se apaixonado por outra mulher, que não era de Israel. Então, ele já tinha errado nessa área, agora está errando de novo. E ele está tão apaixonado por Dalila, porque Dalila fica perguntando para ele, porque os filisteus eram inimigos de Israel. E ali ela fica tentando descobrir o segredo da força dele. Por quê? Porque enquanto Sansão estava com a sua força, Israel dominava sobre os filisteus. Por quê? Porque Sansão ia lá e vencia todo mundo e tudo mais. Então ela estava querendo descobrir, ofereceram para ela dinheiro para que ela descobrisse o segredo da força de Sansão, para que eles pudessem prender Sansão. Aí ela pergunta uma vez, aí ele fica enganando ela. É isso aqui, não sei o que. Ela vai lá e faz. Aí ela percebe que não é. Ela, tu me enganou, tu não me ama não, tu me enganou. Aí pela segunda vez ele fala, ela insiste. Aí ele fala, não, é isso aqui, se fizer isso aqui comigo, eu perco a minha força. Aí ela vai lá e faz, acreditando que ele vai perder a força. Mas ele não perde, aí ela fica lá, chantageando ele emocionalmente. Ele está tão cego, ele está tão mergulhado, afundado no erro, que ele não percebe que Dalila não é fiel. Ele percebe que Dalila não é fiel, que ela quer destruir ele. Ele não percebe. Até que uma vez, vamos agora para o versículo 15. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Essa Dalila é uma filha do diabo, né? Filha de Satanás, viu, bicho? Porque ela já tinha perguntado para ele tinha agarrado ela de alguma, entre aspas, enganado ela, brincando com ela, e ela fazia de maneira, ele brincava com ela, mas ela fazia de maneira séria, para ver se era aquilo de verdade, para poder vencer ele. Ela que estava traindo ele, porque já tinha um acordo com os filisteus para poder prender ele, caso descobrisse o segredo. Aí ela vai lá e diz, então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? E não podia confiar mesmo, não é verdade, gente? Sim ou não? Não podia confiar. Esta é a terceira vez que você me faz de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer de raiva. Mas não largava. Rapaz, mas vou te dizer, não saía do pecado. Por isso ele lhe contou o segredo. Enfim, ele conta: jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Pam! Errou, Sansão errou aqui. Já estava errado e errou mais ainda. Revelou o segredo dele. Aí o que a filha do diabo fala? A pomba gira aí, né? Faz. Versículo 18. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Ela vendeu Sansão. Versículo 19. Fazendo-o dormir no seu colo. Homens, cuidado, homens. Mulheres também, né? Cuidado com as paixonites. Cuidado. Ele estava tão cego, que mesmo depois dele contar para ela, ela entra em contato com os filisteus. Podem vir agora eu descobri. Aí ela: vem aqui, Sansão. Senta, bota ele no colo, começa a acariciar, beijar. Aí o bobão,
dorme no colo da inimiga. Aí ele dorme. Aí quando eles chegam, os filisteus chegam, aí ela acorda. Acorda ele, versículo 20. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Completa aí, igreja, completa. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Que tragédia, né, gente? Que tragédia. O que é que nós aprendemos aqui? Eu vou frisar o maior erro de Eva, o maior erro de Caim e o maior erro de Sansão. Qual foi o maior erro de Eva? O maior erro de Eva, porque começa aqui, ó. Deus tinha dito para Adão e Eva não comerem do fruto da árvore que estava no meio do jardim, ok? Deus tinha dito para eles. Então, eles tinham que guardar aquilo ali, zelar e tudo mais. Mas aí tudo começa, a desgraça começa com uma conversa. Então, qual foi o maior erro de Eva? Conversar com quem não devia conversar. Simples assim. O maior erro de Eva foi conversar com quem não deveria conversar. Sabe por quê? Porque quando você conversa com quem não deve conversar, você vai ouvir o que não deve ouvir. E se você ouvir o que você não deve ouvir, você vai fazer o que não deve fazer. Aliás, eu errei aqui, não é assim não. Antes, quando você ouve o que não deve ouvir, você vai desejar o que não se deve desejar. E quando tu deseja o que não se deve desejar, tu faz o que não tem que fazer. É assim. É assim. O maior erro de Eva foi conversar com quem não deveria conversar. Porque quando conversamos com quem não podemos conversar, a gente vai ouvir o que não precisamos, o que não se deve ouvir. E quando ouvimos o que não se deve ouvir, vamos desejar o que não se deve desejar. E quando desejamos o que não se deve desejar, nós vamos fazer o que não se deve fazer. Eva fez o que não deveria ser feito. Tudo porque conversou com quem não deveria conversar. Com quem você tem conversado? Vale a reflexão. Com quem você tem conversado? Com quem é a sua roda de amizade no teu dia a dia? Tudo isso aqui, eu tenho um exemplo de uma pessoa que eu conheço para falar. Tudo isso aqui. Eu não vou entrar em detalhes aqui, que eu lembrei do exemplo aqui. Se eu falar, vocês vão saber quem é. Mas eu já vi muitas pessoas errarem feio, perderem a comunhão com Deus, porque todo dia estava lá na rodinha, todo dia estava na rodinha, todo dia estava na rodinha. Ah, Coca-Cola aqui, outra Coca-Cola acolá, não sei o que aqui, outra acolá. E esses momentos de comunhão com pessoas do mundo são muito maiores do que comunhão com os seus irmãos em Cristo, com os seus pastores, com os seus líderes, com a igreja do Senhor. Então, com quem você tem conversado? Com quem você tem aberto o seu coração? No seu trabalho, você tem aberto o seu coração e falado? O que você tem falado para as pessoas do teu trabalho que nem temem a Deus? Com quem você tem conversado? A tua vizinhança, na tua escola, lá no teu futebol, lá na tua academia. Cuidado com quem você conversa. Conversar é você falar e ouvir. Falar e ouvir, falar e ouvir, isso é a conversa. Porque se conversar sozinho, beleza, vai ser doido, né? Mas não. Mas você fala com quem não deve falar, vai ouvir, meu amigo.
vai ouvir o que não deveria ouvir. E não tem esse negócio não. Uma vez que ouve, vai ficar aqui dentro, ó. E são os pensamentos que geram desejos. Diga, são os pensamentos que geram desejos. E diga assim, e são os desejos que nos levam a fazer qualquer coisa. O desejo de Sansão por Dalila fez ele fazer o que você sabe. Então esse foi o maior erro de Eva. A consequência do erro dela, Gênesis 3:24, a consequência do erro de Eva, ela foi expulsa juntamente com Adão do paraíso. Do paraíso. Depois de expulsar o homem, colocou o querubins a leste do jardim. Na versão NVT diz, depois de expulsá-los, ou seja, Deus foi obrigado a expulsar Adão e Eva do paraíso. Porque não tem esse negócio com Deus, querido. Se quiser andar no erro, não anda com Deus. Grave isso. Deus, ele se move pela sua palavra, e a sua palavra é cercada, norteada de princípios, alicerces. E aquele que é filho de Deus, aquele que é justo, o homem de Deus, a mulher de Deus, vai andar por princípios também. Ele não arreda dos princípios, não arreda. Ah, não sei o que, o importante é que Deus te ama. Cara, eu ouvi uma pregação hoje, um pedaço de uma pregação, onde a pessoa dizia assim: ah, não sei o que, não importa se você está certo, se está errado, e o que importa é que Deus te ama. Eu disse, eu não acredito. Eu voltei lá no YouTube, lá, 10 segundinhos, para ver se era aquilo mesmo que aquela mulher estava falando. Ah, não importa, não deixe ninguém oprimir você, dizer isso e aquilo, e não sei o que e tal. Se você está certo ou está errado, o que importa é que Deus te ama. Está certo esse pensamento, gente? Deus ama. Deus amava Adão e Eva? Sim ou não? Mas o que Deus fez depois que eles pecaram? Expulsou do paraíso, meu amigo. Deus ama a todos, meu amigo. Então, para passar para o próximo, o maior erro de Eva foi conversar com quem não se deveria conversar. Ela pecou, ok? E Adão pecou junto com ela, e eles foram expulsos do paraíso. E aí, Caim, qual foi o maior erro de Caim? Qual foi o erro de Caim? O erro de Caim, sabe qual foi? O maior erro de Caim foi não sair do erro enquanto podia sair do erro. Ouça o que eu estou dizendo. O maior erro de Caim não foi se enfurecer com Deus, não foi ficar com inveja de Abel, não foi o maior erro dele. O maior erro dele foi não sair do erro quando podia sair do erro. Por quê? Porque depois que ele erra, Deus conversa com ele. Deus dá uma chance para ele, meu irmão. E mesmo depois de Deus conversar com ele, ele vai lá e mata o irmão dele. Então, o maior erro dele foi não sair do erro enquanto podia sair do erro. Porque eu te digo uma coisa, meu amigo: se você está preso a algum erro, saia dele enquanto você pode. Porque, assim como um abismo chama outro abismo, quando você não sai do erro, o erro te leva para algo pior. Foi o que aconteceu com Caim. O que era pior? Caim está furioso, transtornado, zangado com seu irmão e também com Deus, zangado com Deus. O que era pior? Estar zangado com Deus ou matar o irmão dele? O que era pior? Matar o irmão dele. Saiu do abismo e foi para um pior. Tudo porque não saiu do erro enquanto podia sair. O maior erro de Caim foi não sair do erro quando poderia sair dele. O problema de Caim não foi ter inveja de Abel, mas não se arrepender da inveja enquanto podia se arrepender. Então, quando não saímos do erro, quando podemos sair do erro, o erro, ganha força dentro de nós, nos levando a algo pior.
E o que foi esse algo pior? Além da morte, do assassinato, o primeiro ser humano a nascer de uma mulher, mas também o primeiro assassino. Triste, né, gente? O erro, gente, tem que ser afastado. Cuidado com o erro. Mas aconteceu algo pior ainda. Um abismo chamou outro abismo. Gênesis 4:16. Assim, Caim retirou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Afastou-se da presença do Senhor. Gente, que coisa triste. O seu pai e sua mãe já tinham sido expulsos da presença também do Éden. Eu entendo uma coisa. Eu entendo, porque na próxima quarta eu vou pregar sobre isso, mas sobre 3 pessoas que acertaram, ok? Hoje é sobre 3 pessoas que erraram, 3 exemplos. Mas Adão e Eva, eles não buscavam a Deus. Não buscavam a Deus. A comunhão deles com Deus não estava ativa. Sabe por que não estava ativa? Porque a Bíblia vai falar um pouco mais adiante, depois de Caim. Adão e Eva tiveram relações novamente. E lhes nasceu 7. E Eva disse: Deus me deu um filho homem em lugar de Caim, em lugar de Abel, o qual Caim matou. E a 7 lhe nasceu quem? Enos. E a 7 nasceu Enos. Aí olha o que a Bíblia diz sobre Enos. É fantástico, gente. E nessa época começou-se a invocar o nome de Deus na terra. Na época em que Enos nasceu, Enos foi quem começou a invocar Deus. Significa dizer que Adão e Eva não invocavam mais. Gente, que Caim não invocava. Meu Deus. Então, voltando, olha a tristeza. Adão e Eva foram expulsos do Éden. Agora Caim retira-se da presença do Senhor. É tão triste, gente, quando Caim chega para Deus. Ele diz: duro demais, pesado demais é esse castigo. Gema resistindo o desejo. Não gema de arrependimento por ter consumido, se entrega ao desejo. Esse foi o maior erro de Caim e o de Sansão. Preste atenção. É interessante que Sansão já viu que Dalila, ele tinha percebido que Dalila, viu que Dalila queria de fato subjugar ele. Mas, na verdade, mesmo assim ele conta o segredo dele para ela. Então qual foi o maior erro de Sansão? Sabe qual foi o maior erro dele? Achar que nunca perderia a unção. O maior erro de Sansão foi achar que nunca perderia a unção do Espírito Santo. Mas ele perdeu. E quando é que perdemos a unção? Quando é que perdemos a unção? Nós perdemos a unção quando não queremos abrir mão de nossos desejos e vontades carnais. Sansão, de todas as vezes que Dalila foi lá e chamou os filisteus para prenderem ele, antes dele confessar a verdade, de falar a verdade, ele venceu os homens. A força estava nele ainda. Ele venceu os filisteus. A força estava nele ainda. E ele, nessa última vez, o que ele diz? Sairei como das outras vezes. Ele achava, acreditava que nunca perderia a unção. Mas perdeu. E quando é que perdemos a unção? Quando não
queremos abrir mão dos nossos desejos e vontades carnais. Não abra mão dos desejos e vontades carnais, não, para você ver. A unção escorregará de pouco a pouco, de pouco a pouco, de pouco a pouco. O que aprendemos com Sansão é que não há lugar dentro de um homem de Deus para duas coisas. Só tem que ter uma coisa dentro de um homem de Deus. Somos seres de uma coisa só. Ou é Deus ou é o diabo, ou é a carne, ou é o espírito, ou é a vida, ou é a morte, ou é o céu, ou é o inferno, meu amigo. Siga na linha. Siga na linha. Nós já lemos já, Juízes 16:20. Então ela chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou: escaparei como antes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Depois disso, o que aconteceu com Sansão? Foi preso. Os seus olhos foram furados. Ele foi colocado na frente do rei, de uma plateia, para ali fazer graça para eles. Tudo bem, eu não estou dizendo que Adão e Eva não foram para o céu. Não estou dizendo que Caim não foi para o céu. Eu não estou dizendo que nós não vamos encontrar Sansão no céu. Não é isso que eu estou dizendo, tá bom? Eu estou pegando o que aconteceu, o erro deles, para que aprendamos. Para que aprendamos. Então, para ir terminando, ainda sobre erro, nós temos 3 tipos de erros. 3 possíveis tipos, não é só esses, mas pode ter mais, mas falar aqui rapidão. Nós erramos por falta de conhecimento, ok? Aqui já é a reflexão, a aplicação. Nós erramos por falta de conhecimento. Nós erramos por esquecimento. E nós erramos propositalmente. 3 tipos de erro. Muitos erram porque não sabem. Mas no nosso caso, então, diante dessa possibilidade de erro, de errar por não conhecer, o que tem que fazer? Buscar o conhecimento. Em Mateus 22, versículo 29, está escrito, Jesus fala: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Busque conhecimento. Busque conhecer a Deus. Busque saber o que Deus quer, o que Deus gosta, o que Deus disse. Busque. O segundo tipo de erro é pelo esquecimento. Porque às vezes eu conheço, mas por não vigiar, acabo esquecendo. Salmo 119, versículo 43, na Nova Almeida atualizada. Na Nova Almeida atualizada diz: não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade. Tem outra versão que fala: não me faças esquecer da verdade. Não me faças esquecer da verdade, pois a minha esperança está em ti. Cuidado, não se esqueça do que você aprendeu. Não se esqueça do que Deus te fala. Não se esqueça do que Deus te orienta. Não se esqueça. Não se esqueça. Conheceu? Guarda. Memoriza. E o último tipo de erro, erro proposital. É um momento onde, é o tipo de erro onde você tanto conhece, como você lembra muito bem do que você conheceu. Mas mesmo assim, vai lá e faz. Provérbios, capítulo 29, versículo 1.
na versão Nova Bíblia Viva, acho que é isso, NBV, está escrito: o homem que é corrigido muitas vezes e não muda seu comportamento errado, será derrubado violentamente, de repente, e não haverá recuperação para ele. Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão, será destruído de repente. Uma pessoa que se recusa a ouvir a repreensão é uma pessoa que ela sabe que está errada. Sabe que está errada. Então, tenhamos muito cuidado. Concluindo, busque conhecer a palavra. Projeta Josué 1:8. No caso do conhecimento, busque conhecer a palavra. Josué 1:8 vai dizer o seguinte: não cesse de falar das palavras do livro desta lei, antes medita nelas. Vai lá, cadê? Tem um bug aqui agora. Josué 1:8, tem um bug aí também no computador? Relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Busque conhecimento da palavra de Deus, sobre não esquecer. Cuide para não se esquecer da palavra de Deus em nenhum momento de sua vida. Salmo 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Guardei no coração. O que é guardar? É memorizar. E em todos os momentos do meu dia eu vou estar lembrando da palavra. Para quê? Para não pecar, para não errar. E busque o caráter de Cristo. Esse busque o caráter de Cristo tem a ver com o erro proposital. Porque uma pessoa que erra propositadamente, ela não tem caráter. Então, como é que eu combato o erro proposital? Atraindo para mim, alcançando para mim o caráter de Cristo. O caráter de Cristo. E a questão de caráter tem a ver com o meu propósito de vida. Um crente que tem o caráter de Cristo quer dizer, sabe o quê? Que ele está totalmente comprometido com Cristo e com a sua missão. Porque ele é um homem de caráter, ele vai continuar até o fim, alinhado ao propósito de Cristo. Caráter fala disso. Caráter fala disso. Projeta Romanos 5, versículos 3 e 4. Romanos 5, versículos 3 e 4. Estou terminando. Romanos 5, versículos 3 e 4. Vai dizer o seguinte: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz o quê? Caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Olha só. E a perseverança que vem depois da tribulação, se na tribulação eu persevero, então eu tenho um caráter aprovado. Se eu tenho um caráter aprovado, eu tenho um caráter de Cristo. Olha só, eu estou na tribulação, o vento está soprando, balançando de um lado para o outro, uma tribulação, mas eu persevero. Se eu persevero, então eu tenho um caráter aprovado. Eu tenho um senso de missão inabalável. E senso de missão inabalável fala de Cristo, meu amigo. Quem tem senso de missão inabalável não vai errar propositadamente. Não erra não. Adquira, busque o caráter de Cristo. Gálatas 2:20, para fechar. Agora eu fecho em nome de Jesus. Gálatas 2, versículo 20. Vai dizer ainda sobre caráter. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo.
Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Eu tenho um senso de missão. Você tem que ter esse senso de missão de Cristo. O mundo não é o nosso lugar. Esse senso nos traz o caráter de Cristo. Quem tem o caráter de Cristo não vai errar propositadamente. Ok? Se coloque de pé, querido, em nome de Jesus. Quem recebeu a palavra e compreendeu a palavra, diga aleluias aí. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.